equivalentes. Existem dois tipos de taxas equivalentes. Tem as taxas equivalentes que são relativas aos juros simples e tem as taxas equivalentes que são relativas aos juros compostos. Quando a gente pensa numa taxa relativa aos juros simples, essa vai ser uma taxa que ela vai ser multiplicada, ou seja, se eu tenho uma aplicação que rende 1% ao dia, e eu quero saber quantos por cento ela rende em um mês, vocês vão fazer 1 vezes 30, porque o mês tem, quando a gente pensa no sistema financeiro, né, para conversão do sistema financeiro, salarial, seja o que for, o mês ele não tem 31 dias, tá certo? Ele tem 30 dias, tanto é que a gente fala assim, calendário anual e calendário comercial. O calendário comercial, ele considera o mês de 30 dias. O calendário normal, o anual, né, o corrente, é um calendário que depende do mês. Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31 e assim por diante, tá certo? Então, vai muito nisso. Quando a gente pensa no sistema comercial, a gente pensa em 30 dias. Então, uma aplicação que é 1% ao dia, você multiplica por 30 dias. Então, daria 30% ao mês. Então, quando a gente fala em juros simples, vocês vão sempre multiplicar naquela conversão ou dividir. Por exemplo, se eu disser que uma aplicação ela rende 10% ao mês e eu quiser saber o juro diário, o que eu faço? 10 dividido por 30, tá certo? E aí eu faço a conversão. Então, aqui, por exemplo, taxa anual para mensal. Mas lembrem, essa aqui é só um exemplo, porque tem tanta conversão que não tem como eu falar de todas, mas é o mesmo raciocínio, tá bom? Que as mais comuns são anual e mensal. Então, a taxa anual para mensal seria o seguinte: quando você tem uma taxa de 6% ao ano, o ano tem 12 meses, e vocês querem saber qual é o valor da taxa mensal, vocês vão fazer isso aqui, ó. 6, vou botar aqui, ó, e por cento ao mês, tá certo? Deixa eu apagar. Pronto. Então, ó, I, que é a taxa ao mês, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? O 6% ao ano dividido por 12 meses, tá bom? Então, 6% ao ano dividido por 12, isso aqui dá 1 sobre 2%, ou seja, 0,5% ao mês. Isso aqui é quase a taxa de uma aplicação de poupança. Em geral, ela rende 0,5% ao mês. Então, por isso que a maioria das vezes, gente, a poupança ela não rende a inflação, porque, ó, se for uma taxa de 6% ao ano e a inflação fechar em 7%, já não ganhou. Pronto. Então, se eu quisesse passar agora de mês para ano, eu só faria a multiplicação por mês. Então, sempre lembrem disso, tá bom? Quando eu quero passar do maior para o menor, que é ano para mês, né? Eu divido do menor para o maior, eu multiplico. O mês seria mês para ano, né? Aí, taxa mensal para anual, né? Vamos imaginar que você tem uma taxa uma taxa de juros de 1% ao mês e queira saber quanto isso equivale anualmente, ou seja, 12 meses. Então, você faria 1% vezes 12, ou seja, 12% ao ano. Certo? Sempre na unidade de medida, quando vocês forem escrever nas taxas, é sempre assim, alguma coisa, ponto aquilo. Então, assim, A, ponto, mês, A, ponto A, que é o ano, A, ponto D, que é o dia, tá certo? Então, aqui, esse primeiro A significa ao, alguma coisa, e isso aqui seria justamente o tempo que ele está falando. Pode ser mês, dia, ano, semestre, tá certo? Se for um semestre, aí vocês têm que ter cuidado. Por exemplo, se ele tivesse pedido uma taxa semestral, como é que ficaria? Por exemplo, eu tenho essa taxa aqui de 6% ao ano. Fica mais clara a pergunta. Eu tenho uma taxa de 6% ao ano e quero converter para uma taxa semestral. Então, ó, se eu quiser passar uma taxa ao ano para uma taxa ao semestre, o que eu vou fazer? Eu pego essa taxa e divido por 2.
Então, eu teria uma taxa de 3% ao semestre, tá bom? Então, a taxa semestral, se falasse de bimestre, como um ano são 4 bimestres, o padrão é sempre você pensar anual, tá certo? Por exemplo, em dias, 365. Ah, outro detalhe. Quando a gente fala, de novo, no mercado comercial, no sistema comercial, em geral, o ano tem 360 dias, tá bom? Ele não é considerado 365. Então, se fosse ao ano, passar para dia 360. Pronto. Então, como semestre são 2 semestres, eu divido por 2. Se fosse bimestre, dividiria por 4. Se fosse trimestre, assim por diante, tá bom? Então, seguindo, ó. Um banco está cobrando uma taxa diária, ó, diária. Então, a taxa é ao dia. Por atraso de um boleto, qual a taxa mensal equivalente? E aí, o que eu faço com para esse, ó, 1% ao mês? Eu quero converter para o mês. Como é que eu faço? 0,1% vezes quem? Ou vezes quanto, né? Então, 0,1 vezes 30, tá bom? Então, seria 3% ao mês, tá certo? E aí, pronto, 3% ao mês, 3% ao mês de uma cobrança de taxa é muito alto. Por exemplo, um dos juros mais altos existentes, que já teve várias discussões sobre isso, de tentativa de derrubar isso, mas como o mercado financeiro é quem manda, né? Por isso que a história, o mercado mandou não sei o quê. Né? São 2 sistemas de cobrança de taxa. É o de cartão de crédito, que chega a 400% ao ano, e cheque especial. Gente, cheque especial é a pior decisão que uma pessoa pode ter da vida. Cheque especial é muito pior do que você pedir um dinheiro emprestado ou atrasar uma conta. Porque, em geral, a maioria das vezes, o cheque especial cobra entre 10% e 15% no mês. Então, é taxa quase que equivalente à taxa de juros de cartão de crédito. Mas muita gente, principalmente nossos pais, o pessoal antigo, tinha essa cultura de que cheque especial era legal, é chique, não sei o quê. Mas cheque especial é a pior coisa que alguém pode fazer na vida de vocês. Vários motivos. 1, as taxas são altas. 2, quando você tem um cheque especial, ele cobra pacote de serviço. O banco cobra pacote de serviço. O pacote de serviço é entre 20 e 30 reais, às vezes chega até 60 reais. Então, você fica pagando uma taxa por ter um cheque especial, que quando você usar, você vai pagar muito mais do que juro de qualquer coisa que você atrase. Ah, não, mas eu preciso pagar minha conta da Cosern, que atrasou. Com certeza a Cosern vai cobrar uma taxa infinitamente menor do que uma taxa que o banco cobre. Então, se alguém oferecer para você cheque especial, fujam correndo, porque não vale a pena. Tá bom? É uma das piores coisas que alguém pode fazer na vida. E pior, porque, por exemplo, às vezes a pessoa diz, não, mas eu vou ter um cheque especial e eu não vou usar. Lê do engano. Por quê? Às vezes a gente põe a conta em débito automático. E por algum motivo esquece de botar o dinheiro na conta. Por algum motivo, você tem 2 contas e aí só transfere aquele dinheiro para pagar aquela conta e tal. E aí você tendo cheque especial, aquele dia que cai o débito automático, o cheque especial vai cobrir. Então, às vezes, uma conta que se você atrasasse a pagar, sei lá, 1% ao mês, você vai pagar 10%. E se você não tivesse o cheque especial, o que ia acontecer? A conta ia atrasar, aí você, eita, atrasei minha conta, vou pagar aqui. Pronto, você paga ela com a taxa menor. E o cheque especial não tem, tá? Para cobrir, cobrar bem caro. Então, por isso que os bancos têm muito interesse em oferecer cheque especial. Eu lembro que quando eu estava na universidade, renda zero, eu tinha uma conta com cheque especial, e antigamente era obrigatório. Você tinha que ter, se você tinha conta bancária, tinha que ter cheque especial. Não tinha essa opção de você dizer que não queria. Hoje em dia você pode escolher não ter. Então, assim, eles davam 200 reais, na época era muito dinheiro, 200 reais. Hoje em dia mas antigamente 200 reais você estava rico. 200 reais em 2003 equivalia, sei lá, 1.000 hoje em dia. Então, tinha isso, né? Então, a gente já tinha cheque especial direto e sempre se prejudicando por causa das taxas.